todas essas coisas fazem parte do evangelho do reino. Nós temos que ter esse entendimento, nós não podemos anular. Mas nós temos que entender que a manifestação de Deus, esses problemas que Ele resolve do homem, os milagres que Ele opera, é para falar para o homem: eu quero pegar você, a porta de entrada, eu quero pegar você e transicionar para um ambiente onde eu não preciso mais viver de milagre. Como assim? A minha oração hoje é: eu e minha família, eu não quero precisar ter que viver de milagre todo mês. Eu quero usufruir de uma realidade do céu, ou seja, que a minha vida, a provisão que vem até mim, o cuidado de Deus para comigo, seja apenas resultado e fruto da minha obediência. O que a igreja mais precisa entender, ou melhor, a igreja precisa compreender, é a revelação da obra da cruz, né? A gente entende e vê que os anos se passam e a religião ainda continua matando as pessoas. A igreja precisa, de uma vez por todas, entender a grande revelação da obra da cruz, sabe, Jonatas? Que o evangelho cristocêntrico, o que realmente Jesus fez por nós na cruz, Ele liberou e nos reposiciona, uma vez que nós entendemos a obra da cruz, num lugar que o Senhor deseja que nós venhamos estar. Quando a gente fala sobre religiosidade, a gente não precisa... Primeiramente, a gente não pode falar com um olhar julgador e com um dedo apontando. Na verdade, eu posso falar até de experiências minhas. A grande questão, e é uma linha muito tênue, é que todo cristão, todo filho de Deus, ele precisa ser liberto da religiosidade e ter uma vida com Cristo. Quando eu falo sobre entender a revelação da obra da cruz, o que nós precisamos entender é o seguinte: o homem muitas vezes se relaciona com Deus esperando benefícios e coisas em troca. E a obra da cruz, ela já me entrega aquilo que eu preciso para estar com Cristo e seguir a Cristo, você entende? Então o que acontece? Nós vemos que existia a multidão e os discípulos. A multidão, ela se movia, ela ia sempre atrás de Jesus para ver os milagres e, em resumo, ela ia atrás de Cristo por aquilo que Ele poderia oferecer. Agora, os discípulos caminhavam com Cristo por aquilo que Ele era e já tinha feito na vida deles e iria fazer. Você entende? Isso fala sobre o propósito. Aí as pessoas perguntam: tá, mas eu não posso orar pela minha bênção, eu não posso pedir uma bênção? Essa é a grande questão. Evidentemente que nós podemos sim, nós devemos orar por um milagre, por uma provisão financeira. Deus é o Deus que resolve e soluciona todos os problemas. Ele é aquele que pode resolver os problemas da nossa vida. A grande questão é que nós precisamos ter o entendimento e entender que toda manifestação de Deus é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, os milagres, a manifestação do poder de Deus, ele é uma porta de entrada. É aquilo que é a isca, vamos dizer assim, é aquilo que vai mexer com o homem para trazer o homem para um lugar de dependência em Deus. Então todos os milagres, a manifestação do poder, tudo aquilo que Deus pode operar, a gente vê nas Escrituras. Jesus curando o cego, Ele curou leproso, né? Ele orou por ressurreição. Todas essas coisas fazem parte do evangelho do reino. Nós temos que ter esse entendimento, nós não podemos anular. Mas nós temos que entender que a manifestação de Deus, esses problemas que Ele resolve do homem, os milagres que Ele opera, é para falar para o homem: eu quero pegar você, a porta de entrada, eu quero pegar você e transicionar para um ambiente onde eu não preciso mais viver de milagre. Como assim? A minha oração hoje é: eu e minha família, eu não quero precisar ter que viver de milagre todo mês. Eu quero usufruir de uma realidade do céu, ou seja, que a minha vida, a provisão que vem até mim, o cuidado de Deus para comigo, seja apenas resultado e fruto da minha obediência. Você entende? Então existe sim a linguagem de Cristo para pegar o perdido. Existe uma linguagem para Ele tocar a pessoa que mais precisa. E essa linguagem muitas vezes é operando um milagre, é uma cura, é um sinal.
Mas a grande transição dos filhos imaturos para filhos maduros é entender que o filho maduro ele não segue a Cristo apenas por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele já fez na cruz. Aí a gente fala da grande revelação da obra da cruz. Porque quando se fala de evangelho, se você fala, já me perguntaram muitas vezes, sabe, Jonatas? Fale para mim sobre o que é evangelho. Evangelho é Jesus morrendo e sendo crucificado no meu lugar, uma morte que eu merecia e ele não merecia, mas ao terceiro dia ele ressuscitando e me dando uma nova vida que eu não merecia. Porém, aí todo mundo para por aí, a pregação para por aí muitas vezes, mas nós temos que pregar o evangelho completo, que é o quê? E em breve voltará. Isso fala do anseio que eu tenho na segunda vinda de Cristo, ou seja, tudo que eu precisava para ter uma vida de devoção e entrega, paixão a Cristo, eu já recebi, que é o quê? Ele morreu uma morte que era para ser a minha, você entende? Então, a igreja precisa entender, a noiva de Cristo precisa entender, entrar nesse lugar de paixão por Cristo. O que é a paixão por Cristo? É eu entender que tudo que ele precisava fazer para mim, ele já fez. E foi graça. O evangelho da graça, eu recebendo uma salvação, Jesus morrendo no meu lugar, sem eu ter que fazer nada. Agora, quando a gente fala sobre o evangelho do reino que Jesus ensinava, fala que algo que vai me custar tudo. Porque o viver o evangelho do reino fala de eu estar com Cristo, caminhar com Cristo, fazer o que ele faz. E para eu viver essa vida com Cristo vai me custar tudo. Eu preciso ter uma vida crucificada e negar a mim mesmo. O convite do evangelho, ou seja, Eduardo, você quer estar comigo? Você precisa negar-se a si mesmo e crucificar a tua carne todos os dias. Porque apenas os mortos, e não é de uma forma literal eu morrer, mas eu morrer para esse mundo, somente eu morto para esse mundo, eu vou poder viver o que Deus tem para a minha vida. Porque nesse ambiente de vida com Cristo, eu não posso me ofender. Eu preciso saber lidar com as críticas. É interessante saber que Jesus ele sabia que Judas era o traidor e ia o trair. Eu acredito, ele era filho de Deus. Ele sabia que Judas ia o trair. E ele foi o traidor, mas mesmo assim, Jonatas, ele chamou Judas de amigo. E certa feita ele chamou um outro discípulo, salvo engano Pedro. Ele fala aí num certo momento, afasta de mim, Satanás. Então, naturalmente, aquele que era mais amigo, ele falou, afasta de mim, Satanás. E aquele que viria o trair, ele chamou de amigo. E o que isso me ensina? Que muitas vezes na nossa vida, os amigos podem fazer com que você não chegue no cumprimento do teu propósito. Mas talvez os seus inimigos te impulsionem para aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque os seus inimigos vão mostrar você para você mesmo e você vai entender o quanto de Cristo você tem. Porque os seus inimigos farão coisas terríveis com você. Eles vão fofocar sobre você, vão falar mal sobre você, vão tentar puxar o teu tapete. E aí você vai mostrar o quanto de Cristo você tem. E uma vez que você mostra o quanto de Cristo você tem, você mostra, realmente eu posso viver o que Deus tem para a minha vida, que é uma vida de cruz, uma vida de sacrifício. Porque tudo aquilo que Deus quer operar nos filhos de Deus, em mim e em você, é para que a gente possa ser provisão para quem precisa, para que a gente possa ser luz. A palavra fala que nós somos luz, nós somos sal, Jonatas. Como que eu posso ser usado por Deus? Como que eu posso ser usado por Deus? A Bíblia fala que não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca bem no alto para que ilumine todos que estão na casa. Então tudo aquilo, todos os processos, tudo aquilo que Deus opera em nós, é para que a gente venha iluminar e tocar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então você entende que a revelação da obra da cruz vai nos ensinando a vida que eu tenho que ter? Então o que a igreja mais precisa hoje entender é a revelação da obra da cruz. Tudo que eu precisava na minha vida, ele já fez. E a pergunta que mais fazem, mas eu não posso orar por bênçãos, maravilhas? E a minha bênção? E a minha bênção? Efésios fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, ele já nos abençoou, eu já sou abençoado. Então, na verdade, o que tem que mudar simplesmente é a nossa linguagem. Entende? Eu preciso ter esse entendimento que eu já sou abençoado. E que eu não me relaciono com Deus por aquilo que Ele pode me dar.
mas eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele já me deu. Você entende? Assim eu começo cada vez mais a entrar nesse ambiente de provisão e de propósito celestial. Eu começo a viver o que Deus tem para a minha vida.